Você sabe por que que você ainda não virou a chave da sua vida? Essa é uma pergunta, assim, que incomoda algumas pessoas. E a gente fica sempre buscando, né. Por quê? Por quê? O que que falta? Será que você tem isso realmente claro na sua mente? Para onde você quer ir? Essa é uma pergunta muito interessante, porque às vezes a gente traça algumas metas, traça alguns objetivos, mas você não sabe para onde você quer ir verdadeiramente. E quando a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente começa a ter uma nova postura diante da vida, mas precisa largar o velho. Não tem como começar o novo. Um copo cheio não tem como ser enchido de novo. Não tem como colocar nada dentro dele. E aí a pergunta é: você realmente quer mudar a sua vida? Porque você tem que saber se isso realmente é algo que você deseja. Primeiro, porque crescer dói, e dói muito. Mas às vezes a gente está disposto a pagar o preço. E quando a gente pensa nisso, você imagina o seguinte: está cheio de obstáculos, eh, você consegue realmente caminhar para frente, independente das pedras que apareçam, dos grandes desafios. Houve um período muito engraçado na minha vida que eu precisei me descrever em uma frase, e eu não conseguia achar essa frase. Porque eu dizia: "Gente, eu gosto de tantas coisas legais, eu me sinto uma pessoa tão multi, né, faz de tudo um pouquinho", e essa rotina que hoje prende a maioria das mulheres, né, que a gente cuida de casa, a gente cuida de filhos, a gente cuida da família, a gente cuida dos amigos e cuida do trabalho. Então imagina. E aí eu fiquei pensando: qual a frase que me descreve? E eu passei meses procurando uma frase. Isso porque eu dizia que eu me conhecia. E é muito engraçado como verdadeiramente a gente não se conhece. E a gente precisa buscar isso. Se você não se conhece, não adianta. Eu consegui resumir mais ou menos o seguinte: eh, eu sou uma pessoa que, coleciono bons momentos e grandes amigos. E quando eu comecei a me descobrir, falei: "Gente, mas eu achava que eu me conhecia tanto", e não é tão simples. E aí a hora que a gente acaba vestindo as máscaras, né, daquilo que a gente abraça, então eu sou mãe, eu sou profissional, e aí você não sabe verdadeiramente quem você é. E para piorar um pouquinho, a gente vai se prendendo ao longo da vida nas dores, nos desafios, naquelas histórias que arranca um pedacinho do coração. E aí você não consegue começar uma nova estrada. Como começar uma faxina interna? E a gente precisa começar pelas palavras, pela boca, que é algo tão sagrado, pela mente, porque a gente precisa entender que os pensamentos, eles realmente são muito poderosos. E aí você começa a limpar. Mas essa limpeza, ela tem que ser de dentro, muito de dentro. E aí você tem que trazer coisas que muitas vezes a gente não está preparado para aceitar. Eu sempre dou um exemplo, porque quando eu vou fazer alguma palestra, alguma mentoria, eu sempre me recordo de uma historinha que eu, né, já nessa busca da expansão da consciência, desse entendimento de tentar ser melhor todos os dias, como profissional, advogada, mãe, eu estou sempre buscando tudo isso, e aí eu me pego num papel de vítima. E eu não tinha me dado conta, porque as histórias são muito engraçadas, elas acontecem com pessoas diferentes, em lugares diferentes. E aí você não se dá conta que é a mesma história. Você vivencia uma espiral no qual vai se repetindo situações, só que você não percebe, porque são locais diferentes, pessoas diferentes, e você não se dá conta que é a mesma coisa, é o mesmo padrão. E quando você olha para isso, aquelas dores mais profundas têm um pedacinho de vitimismo, porque a gente não está acostumado a assumir o controle da nossa vida. A gente não sabe o que é ser responsável pela sua própria existência. A gente sempre coloca na mão de alguém, e geralmente é do Todo-Poderoso, porque Deus não quer, Deus sabe o que é melhor, eu vou perguntar para o meu pastor o que ele acha, eu vou perguntar para minha irmã o que ela pensa, mas a gente esquece que o único responsável, o único, é você, pela sua existência. E quando você diz para o universo o que você quer, como você quer,
você começa a fazer uma nova construção. E automaticamente você vai limpando por dentro. Você vai tirando aquelas arestazinhas que você nem sabia que existia. Eu já estou nessa longa estrada dessa busca por mim, por entender um pouco do que acontece, né, em volta da gente verdadeiramente, sem estar escrito em livros ou em qualquer outra esquina. E aí essa busca, ela sempre me fez olhar um pouquinho para dentro, mas de uma forma muito engraçada. Sabe por quê? Porque por mais que você insista e por mais que você busque, você sempre vai encontrar algo novo. E graças ao que você pode chamar de anjo da guarda, ao seu guardião, a gente sempre tem uma resposta quando a gente pergunta. E e aí quando você se dá conta que você às vezes vive papéis de vítima, é que você percebe que a gente verdadeiramente não se conhece. E esse papel de vítima faz com que você delegue para alguém a sua existência, o seu poder. E quando eu digo que a gente tem que pensar na possibilidade de se assumir como essência, se assumir como divino, porque nós somos cópia e semelhança, você precisa assumir que você é o capitão do seu navio. E ser capitão do seu navio é uma grande responsabilidade, porque você é responsável pela sua vida e por todos os acontecimentos que nela bateu a porta de alguma forma. Quando eu brinco muito e digo que o que bate à porta lhe pertence. E o que é seu, desculpa, não adianta, é seu e você vai viver esse momento. E esse momento é quando você verdadeiramente entende que o universo está falando com você. E que se você muitas vezes pede alguma coisa, ele lhe proporciona, na medida exata do que você pediu. E eu escutei uma frase essa semana que dizia assim: "Nossa, nunca me imaginei estando aqui neste lugar". E eu me peguei pensando sobre aquela frase, e eu imaginei o seguinte: como eu tracei a minha vida? E eu percebi que a vida inteira eu me preparei para grandes momentos, porque a gente tem que estar preparado. Se a gente pede, você vai receber. E quando você pensa em receber alguma coisa, você pensa em receber exatamente o que você pediu. E aí eu verifiquei que, na verdade, eu sempre tive a coragem de pedir muito. Eu descobri que eu costumava brincar e dizer que eu não sei o que é medo. Não faço ideia como soletra medo. E aí eu descobri que não é bem assim. É que antes dele chegar, eu já tomei uma atitude. Antes dele bater a porta, eu já simplesmente levantei e saí de encontro com o que eu acreditava, com o que era certo de ser feito. E isso me trouxe grande, visão, porque eu sei que às vezes isso assusta algumas pessoas, né. A gente vive num métier de insegurança, mas a gente não pode se deixar levar por isso. A coragem tem que ser nata, tem que estar dentro da sua alma, porque nós somos assim. Nós somos seres poderosos, de coragem, e a gente precisa resgatar isso dentro da gente. Quando, a vida lhe proporciona alguns momentos de desafio, e esses desafios, eles vêm de diversas formas. Eh, Seja lá o que for que você tema, o que for, vai aparecer para você. Porque a gente automaticamente, a gente atrai esse tipo de coisa. E quando aparece os grandes desafios, eu acho que o grande segredo é enxergar como oportunidade. E oportunidade é algo que a gente não pode perder, porque a gente tem de mais valioso, é o tempo. E o tempo ele não volta. E você não tem uma segunda oportunidade de deixar a primeira impressão, para tudo. Então a gente não pode perder oportunidades. A oportunidade, ela vem de diversas formas, e você tem que estar sempre presente para poder enxergar isso. Estar presente é um grande segredo, porque é aquele velho jargão, aqui e agora, porque é a única coisa que nós temos, aqui e agora.
Ninguém sabe se vai ter amanhã. Ontem já passou e só tem hoje. E você não sabe se vai acordar amanhã, mas essa certeza que hoje você está aqui é muito, muito importante. Estar presente em tudo que você faz é muito importante. Não importa, é você estar, brincar com seu filho, é você executar um trabalho, é você estar presente. Isso é estado de consciência. Quando você consegue colocar foco no que você quer, colocar foco no momento presente, a mente abre, a gente amplia horizontes. E é a hora que a gente começa a perceber: eu tenho mágoas? Tem alguém que eu preciso pedir perdão? Será que eu realmente sei o significado da palavra perdão, gratidão? Será que você sabe verdadeiramente o que é gratidão? E me perguntaram, certa feita, como é que eu podia descrever. E eu disse que é um processo, para mim, Carla, um processo inigualável. Gratidão toma sua alma, invade seu corpo. Você sente vontade de beijar o chão, porque é um sentimento tão puro, tão magnífico, que você vai na profundidade de cada evento da sua vida para agradecer. Porque gratidão, ela é ela é do tamanho da sua alma. O nosso corpo é pequenininho, mas a alma é muito grande e ela invade a alma. E gratidão é algo que a gente tem que ter nas pequenas coisas. E trazer gratidão e perdão para os grandes desafios é sempre muito desafiador. Mas quando você olha para aquilo que você precisa ter gratidão, para aquilo que você precisa perdoar, e aí você bota uma gotinha de responsabilidade pelos fatos, por tudo que acontece. Quando você olha para aquilo e tira da sua vida aquela coisinha do vitimismo, eu sou vítima da situação, e aí você diz assim: "Não, espera aí, eu sou o capitão, sou eu que dou as ordens, sou eu que mando aqui". E aí você descobre que a gratidão e o perdão automaticamente chega. É incrível. Parece quase que uma fórmula mágica, porque a partir disso você olha com outro olhar, o olhar de oportunidade. A oportunidade que a gente tem para amadurecer, para crescer e para fazer a diferença. Eu vivi a vida inteira baseada numa premissa. O meu maior desejo era encontrar a minha melhor versão. E eu busquei por ela todos os dias, assim como continuo buscando. Eu costumo brincar porque ninguém é perfeito. Todos nós temos diversos erros, defeitos e por assim por diante. Mas encontrar a sua melhor versão é um desafio. E é para isso que você veio. É para isso que você está aqui. Encontrar a sua melhor versão. Não deixe de buscar nunca isso. Isso traz significado para a vida. Obrigada.